O ser humano, na verdade, é muito fraco. Nós somos tão frágeis que o simples fato de estarmos vivos significa que nós temos muita sorte. Mas você sabe o limite da nossa sobrevivência? Então, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Timiniac, eu estou aqui com o Alex, e hoje vamos falar sobre os limites da sobrevivência do corpo humano. Começando com a sede, falta de água. Água é muito importante. O quanto que você consegue sobreviver sem água? Em média, o ser humano não consegue sobreviver mais do que 4 dias sem água. Isso porque nesse período você provavelmente vai perder entre 15 e 25% da sua água corporal. O corpo humano tem cerca de 40 litros de água. Por exemplo, isso aqui é um galão de 20 litros. Você tem 2 desse dentro do seu corpo. E é por isso que os lutadores de UFC, antes do dia da pesagem, a técnica que eles usam pra perder peso rápido é desidratar, né? Caraca, não sabia não, mano. Olha, vivendo e aprendendo. E o que passa quando você fica mais do que 4 dias sem beber água é que as suas células murcham e o sangue fica viscoso, dificultando o trabalho do coração. E o resultado são tonteiras, fadiga, inconsciência e, no fim, o fim da sua vida. É tipo o carro, né, cara? Funciona igualzinho o carro, né? Acabou a água, o motor funde, né? Que isso, mano. Olha as semelhanças aí da mecânica do ser humano. Mas qual foi o recorde de tempo que a pessoa passou sem beber água? Em 1905, o mexicano Pablo Valencia ficou 7 dias sem beber água no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Aqui onde eu tô, mano. E se você passar mais de 3 dias sem tomar água, você tem que tomar uma atitude. Mas vamos aí à altitude. Você tá cansado de ver vídeos das pessoas subindo o Monte Everest com um cilindro de oxigênio. Mas qual é o limite de altitude que a gente pode chegar sem morrer? Acima de 3.000 metros, uma pessoa não aclimatada pode passar mal. E quanto mais você aumenta a altitude, menos oxigênio tem. E acima dos 6.000 metros, o seu corpo já começa a acelerar a respiração para compensar a falta de ar. E nessa altitude, uma pessoa não treinada pode facilmente morrer. Mas qual foi a maior altitude que o ser humano já chegou sem cilindro de oxigênio, só respirando aqui com o narizinho? Em 1978, 2 austríacos subiram o topo do Monte Everest, 8.850 metros, sem nenhuma ajuda de cilindro. Caraca, os caras são casca grossa, hein? Caraca, mano. Os austríacos aí, hein? Não foi nem a galera do Nepal, hein? Agora vamos falar da fome. Eu mesmo já passei 2 dias sem comer, cara. Eu tentei passar 5, consegui 2. E já fiquei meio mal. Já começa a dar aquela baqueada, né? Você já não sabe o que é realidade, o que é fantasia, né, cara? Não. Na verdade, 2 dias tá de boa ainda. Tipo, 2 dias eu tava de boa, só que já acontecem umas paradas que não acontecia antes. Por exemplo, você não consegue dormir, mano. Quando você não come, você, tipo, perde o sono. Você não consegue dormir, você fica acordado. Pô, e tem uma parada também, quando eu passei aqueles 4 dias lá comendo só maçã, cara, eu passava na rua assim, eu via um alface no prato de alguém, eu ficava, caraca, eu quero muito comer esse alface. Tu só fica pensando em comida, né? E o teu olfato fica mais autêntico, né? Fica, caraca, cadê comida? E o limite de tempo sem comer do ser humano é de 20 a 30 dias. O primeiro efeito colateral de ficar sem comer é que a taxa de glicose cai. E sem combustível, o seu corpo começa a consumir as suas gorduras. Depois, avança sobre as proteínas e aí você entra em processo de inanição. E com o tempo você começa a ter desmaios e os seus órgãos internos começam a ser danificados. Ou seja, tipo, vai parando aos poucos aí o seu sistema, porque tá sem combustível, tá sem nada e começa a morrer aos poucos. Olha só que tortura, né? Essa é a parada que mais demora, né? 30 dias é um tempão pra você morrer, né, cara? É uma tortura, cara. Em dezembro de 2004, o carioca Erickson Leif ficou 51 dias, 22 horas e 30 minutos sem comer. Ele começou o jejum com 103 quilos e terminou com 78 quilos e meio. O cara ficou quase 2 meses sem comer, mano. E esse foi o recorde de tempo que uma pessoa ficou sem comer. Então você vê aí, o cara ficou 50 dias sem comer e perdeu 25 quilos, né? Então essas dietas milagrosas aí, ó, não funcionam, porque não tem nenhuma dieta que seria mais eficaz do que ficar sem comer, né? Não, essas dietas são fria, mano. E falando de fria, vamos falar do frio. Estima-se que com roupas leves, tipo essas roupas aqui que eu tô usando aqui agora, o ser humano não aguenta ficar em um ambiente com menos 5 graus. Abaixo disso, você provavelmente começa a entrar num processo de hipotermia. Infelizmente, o corpo humano não foi feito para o frio. Como a gente evoluiu na África, o nosso corpo foi feito para dissipar o calor e não reter. E a temperatura normal de um corpo humano é de 36 graus e meio. Você tá nessa temperatura e você tá saudável. E quando você fica exposto por muito tempo a uma temperatura baixa, seu corpo começa a perder calor. E abaixo dos 35 graus Celsius, o corpo humano já entra em estado de hipotermia. Com essa temperatura, a pessoa já começa a tremer incontrolavelmente e a pele já fica pálida, porque o sangue sai das extremidades do corpo em direção aos órgãos para proteger eles. Ou seja, o corpo ativando o modo sobrevivência de novo. É igual o computador reiniciando em modo de segurança, né? Sim. Com o corpo humano em 30 graus Celsius, você
você provavelmente irá desmaiar. E aos 25, seu coração provavelmente vai parar. Mas uma mulher já sofreu um acidente enquanto esquiava, e nessa ocasião o corpo dela chegou a 13 graus Celsius. E o seu coração realmente parou. E ela ficou morta por 2 horas. Mas, milagrosamente, depois que a temperatura do corpo dela subiu, os médicos conseguiram reviver essa mulher. E essa foi a menor temperatura já registrada em um ser humano na história. Eu fico imaginando o que aconteceu nessas 2 horas, né? Tipo, será que a alma dela saiu, foi tipo vagar por aí, depois foi puxada, tá ligado? Tem umas histórias assim, velho. Perda de sangue. Uma pessoa média tem 5 litros de sangue no seu corpo. E estima-se que ela pode perder cerca de 30% dessa quantidade. Ou seja, por volta de 1,5 litro de sangue. Se você sofreu um acidente e perdeu mais de 1,5 litro de sangue, você provavelmente vai perder sua vida por causa disso. E uma curiosidade, quando você doa sangue, são retirados em média 500 ml do seu corpo, ou seja, 10%. E é por isso que você não pode doar sangue várias vezes seguidas, porque o perigo de você bigodar se, por exemplo, doar 3 vezes seguidas é real. E os sintomas da perda de sangue são palidez, cansaço, pulso rápido e fraco, respiração acelerada, muita sede e queda de pressão. E também um dia de folga no trabalho. Eu já usei a doação de sangue pra não trabalhar, cara. Funcionou muito bem. É, vale a pena, né? E qual é o limite de calor que o ser humano aguenta? Estima-se que uma temperatura ambiente de 60 graus, a pessoa já começa a ter sintomas que podem levar ela a bigodar. O que acontece é que sensores localizados na pele enviam sinais para o cérebro, onde fica o hipotálamo, que funciona como termostato. Caraca, eu acabei de botar o termostato aqui na minha van, mano. Olha aí, é a mesma coisa, pô. É um sensor de temperatura. Parece muito com o ser humano, né? O carro, né? E o termostato dá comando para produzir suor e resfriar o corpo. E o que o termostato do carro faz? Tu sabe, né? É, quando o motor tá muito quente, ele vai lá e abre pra água continuar circulando, né, cara? Caraca, mano. É muita semelhança, velho. E quando tá muito quente, a água disponível para fazer esse processo acaba muito rápido. E aí a temperatura interna do corpo dispara. Como a gente falou, a temperatura média do seu corpo é ali nos 36 graus Celsius. Mas se você passar dos 42 graus Celsius, os seus neurônios começam a pifar. Aí já era. E a maior temperatura corporal já registrada foi de um americano que deu entrada em um hospital em Atlanta com a temperatura corporal de 46 graus e meio. Ele passou 40 dias internado e incrivelmente sobreviveu. O ser humano é fraco pra caramba, né? 10 grauzinhos a mais aí já fica 40 dias internado, mano. Eu nunca tenho febre, é muito raro, né? Aí quando eu tomei a vacina, aí eu tive uma febre. Cara, eu acho que foi tipo meio grau. Eu já comecei a questionar a realidade ao meu redor, cara. Já comecei a ficar voando, mano. Você fica maluco. Que isso, mano? Tem uma vez que eu peguei carona insano, tipo, tava dormindo pouquíssimas horas por dia, tipo, 3 horas por dia, mano. Sei lá, no meu 3º dia, mano, eu já tava vendo coisa muito doida na estrada, velho. Pegando carona lá, o cara dirigindo, e eu posso te afirmar, mano, eu vi o Yoda levitando na minha frente, assim, tipo, na frente do para-brisa do carro, mano. É, cara, pra você ver o que a privação de sono faz com o ser humano, né? Tu quase virou um Jedi, cara. É isso, 3 dias sem dormir. Foram coisas muito profundas que eu vi, mano. Mas o quão profundo o ser humano pode ir na água? Uma pessoa não treinada, estima-se que a partir dos 3 metros de profundidade, a pessoa já começa a ter efeitos danosos do seu corpo pela pressão da água. A pressão comprime principalmente o tórax e os órgãos internos. O coração tem dificuldades para bombear sangue e os pulmões ficam amassados. Isso sem falar da falta de oxigênio. O francês Loic Lefebvre estabeleceu o recorde ao descer 171 metros de profundidade, sem respirar. Mas respirando com cilindro de oxigênio, o recorde é 313. E qual o limite da sobrevivência do seu like? O seu like sobreviveu a todos os vídeos? Ou teve vídeo aí que você não deu like? Então dá um like nesse vídeo aqui pra garantir. E até amanhã, rapaz. Até mais!